A Vida de David Gale é aquele tipo de filme que divide demais as opiniões, mas principalmente por conta do seu final, que é considerado por muitos aí um dos mais polêmicos, principalmente pelo filme abordar temáticas bastante controversas, né? Um filme que tem bastante suspense, mas o lado dramático também dele é muito marcante, e a gente vai falar mais sobre essa história no vídeo de hoje. Well, I have a hard story for you to tell, Miss Bloom. It's not going to be easy. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar sobre a vida de David Gale, um filme que eu já queria trazer aqui pro canal há algum tempo, porque ele tem, né, essa mensagem aí controversa, tem ali algumas polêmicas e principalmente se tratando do final do filme, né, que tem gente que não gosta desse filme, principalmente por conta ali do finalzinho, do desfecho. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. You know, Bitsy, your reputation as Mike Wallace with PMS. Bem, vamos resumir a história aqui, a premissa. Você segue o David Gale, feito pelo Kevin Spacey. Ele é um professor respeitado de filosofia e ele está sendo acusado de ter matado uma amiga dele. Eles fazem parte de um grupo ativista contra a pena de morte. Tanto o David Gale quanto a Constance. E ela foi assassinada. E o principal suspeito é o David Gale. Principal suspeito não, o cara já tá no corredor da morte ali praticamente, ele pegou pena de morte, né? É justamente o que aquele cara tá lutando ali por vários anos da vida contra. Então, 4 dias antes da execução do David Gale, a Bitsy, que é uma jornalista feita pela Kate Winslet, ela começa a investigar aquela história e supostamente, pelo menos na visão dela, no relato que ela tá tendo ali do David, que ele é inocente, que um cara inocente vai ser executado. Então ela começa a correr contra o tempo, achar provas para tentar livrar o cara daquilo, né? O que será que de fato aconteceu com a vítima, com a Constance, né? E todo esse lance da pena de morte. Porque o argumento deles é que não todos, mas muitas das pessoas que acabam sendo executadas são pessoas inocentes, né? As investigações são inconclusivas ou então não tem certeza absoluta, né? Então muita gente pode estar morrendo à toa na visão deles. Miss Bloom, I used to be the state's leading death penalty abolitionist and now I'm on death row. Doesn't that strike you as a little odd? Bem, esse filme aqui é dirigido pelo Alan Parker, né, um diretor já falecido, que já dirigiu alguns filmes bem conhecidos como Coração Satânico, Mississippi em Chamas. E eu vou te falar que a direção do Alan Parker aqui é correta, né, ela é básica. Eu não diria que ele traz muita coisa, muita identidade, né, ele faz ali o trabalho. Só que eu acho que alguns elementos da direção, alguns elementos, por exemplo, como umas transições de cena, quando o David tá conversando ali com a Bitsy, contando a história dele, aí transita para um flashback, e aí literalmente eles fazem ali um rodopio de câmera com a música um pouco breguinha e tal, bem início dos anos 2000, né? O filme é 2003, isso não envelheceu muito bem. Em um momento ou outro, o roteiro, né, o ritmo dá aquela segurada, prende mais, no geral, pelo menos nas 2 vezes que eu vi o filme, esse senso que ele dá de drama, aquela emoção e mais partindo para o lado melancólico mesmo, de tristeza, da relação dos personagens e como as vidas deles, de certa forma, vão desmoronando e as coisas vão ficando mais complexas e complicadas, e aí a gente vai pro lado do suspense com aquela pulguinha atrás da orelha. Why would you send a magazine journalist proof a few hours before you won? It does not make sense. Sem contar que o elenco tá muito bem aqui, principalmente os 3 protagonistas, né, que é o Kevin Spacey, a Kate Winslet e a Laura Linney, todos muito bem, todos entregues, você acredita? Eu daria até um destaque aqui para Kate Winslet, né, que tem alguns momentos ali que ela evoca uma emoção e por ela estar descobrindo o que está acontecendo, é meio que a visão do público também descobrindo. You didn't
E pode reparar que esse filme ele tem pouca trilha sonora, tem uns momentos ali que ficam minutos sem trilha, mas aquela trilha original do filme pega a sua cara e faz assim, ó, chora, chora, porque é uma trilha emocionante, né, e casa bem ali com a temática e em momentos chaves ela agrega bastante peso à trama. Agora, a grande questão, né, o lance da pena da morte, interligada ao que acontece no final do filme. E aí vai muito do que você acredita, concorda, discorda, mas eu acho que vale a pena a gente ver no contexto daquela história que está sendo contada, para a vida daqueles personagens, porque muita gente achou absurdo, sem noção, mas será que é mesmo? Será que para aquelas pessoas, mesmo sendo absurdo, eu concordo, não fazia sentido? Enfim, né, eu vou falar sobre isso na parte com spoilers. Eu dou uma nota 8.5 para a vida de David Gale. Acho que ele é um filme que cumpre bem essa proposta, né, que levanta bastante questionamentos e por mais que seja feita muitas vezes de maneira hollywoodiana, ainda assim consegue dar uma boa intrigada. What do we want? No more execution! E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Oh, I'm sorry. Welcome back. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, então, tanto o David quanto a Bitsy, né, ele tá passando ali a história para ela tentar entender melhor. Aí tem aquele lance da aluna do David, né, que tava ali dando em cima dele, tem uma festa que ele acaba ficando com a menina, e aí pela perspectiva dele, né, pelo que o filme mostra até então, eles ficam juntos lá e depois a menina começa a acusar ele de abuso, né, e o cara é preso, a reputação dele vai lá embaixo, ele é demitido da faculdade, né? A esposa dele logo depois pede divórcio, vai para Espanha, leva o filho dele, né? O filhinho dele, ele 2, 3 anos de idade, ele fica sem ver o filho. Então a vida do cara, né, começa aí ladeira abaixo. Enquanto isso, a Clarence ainda nos flashbacks lá no passado, a amiga dele, ela tá muito doente, ela não tinha contado pro David, né? Ela tá com leucemia, tá ali à beira já, né? A doença tá bem avançada, ele fica bravo com ela. Você vê a relação dos dois, você vê que eles eram muito amigos. Você fica pensando, nossa, por que que o David, né, supostamente poderia fazer algo do tipo? Constance has leukemia. You didn't know? Lembrando, né, a Bitsy, feito pela Kate Winslet, e o personagem do estagiário dela que ajuda ela, eles estão sendo perseguidos de vez em quando por um cara de chapéu. Esse cara de chapéu também era do grupo lá contra a pena de morte e que trabalhava junto com a Clarence e com o David. E esse cara, né, supostamente ele deixou uma fita lá no quarto da jornalista da Bitsy e ela vai ver essa fita e essa fita é da morte, do momento que a Clarence morre, ou pelo menos parte dele, né? Tá sem roupa, tá no chão, com um saco na cabeça e morreu ali. E aí, é um dia antes isso, da execução. A Bitsy, a jornalista, ela tem 24 horas para tentar fazer, sei lá, um milagre e salvar a vida do David. E assim ela faz, porque ela tá acreditando muito no cara, né? Ela vai atrás de alguma prova. Someone put the tape in my room. That's a fact for which we have no evidence. E aí ela vai lá na casa da Constance, eu acho que eu falei Clarence em algum momento, tô confundindo esses dois nomes, mas enfim, na Constance, que foi a que morreu, e a jornalista reproduz o crime com ela mesma, para ver o que aconteceu. Ela, né, revê a fita e tal, faz ali um teste e tira a conclusão que a Constance acabou tirando a própria vida, né? Então tudo aquilo ali aparentemente era um plano da Constance com o cowboy para eles incriminarem o David Gale, né, e provar para o sistema que na verdade ele era realmente falho. O cara que era inocente estava sendo mandado ali para execução à toa. Come on, think about
about it. This woman lived for Death Watch. If she's gonna die anyway, why not die for it? Então, assim, a Betsy tinha uma chance agora, que era conseguir a fita completa, mostrando que a Constance tinha planejado aquilo tudo. Então ela vai ali, se infiltra na casa do cowboy, consegue essa tal fita e vai correndo, dirigindo até o dia. Isso já tá no dia da execução, né? Tá faltando ali poucas horas, poucos minutos. E aí tem um detalhe, porque o carro dela, desde o início do filme, tava dando problema. E aí o que acontece? O carro dá problema mais uma vez. A mulher começa a correr, deve ter corrido alguns bons quilômetros, até ela chegar lá no presídio, onde, né, tá acontecendo a execução, só que era tarde demais, o David Gale já tinha sido executado, né, e ela fica triste e devastada, se ajoelha ali, porque ela não conseguiu chegar a tempo para mostrar as fitas, mas mesmo assim depois ela divulga as fitas, e aí vira um caos, né, porque dá em todas as manchetes que o cara tinha sido condenado inocentemente e tal, ia rolar revisão, negócio da pena de morte, etc. Depois disso, alguns dias depois, quando a Betsy já tá lá no jornal onde ela trabalha, na redação, ela tá assistindo a repercussão na televisão, chega uma nova fita para ela. Ué, mas como assim? Pois é. Nisso aí ela vai assistir essa nova fita. Essa terceira fita é a fita realmente completa, que mostra tudo o que aconteceu no dia do crime, além da menina, né, arquitetando ali com um cowboy como seria a suposta morte dela, o assassinato dela. Enquanto ela tá assistindo, a gente vê que, por exemplo, o cowboy encontra o advogado, que tudo indica que estava sabendo ali pelo menos parte do que estava acontecendo. Ele pega um dinheiro que estava rolando em uma maleta, manda lá pro filho do David, que chega na verdade para a mulher dele lá na Espanha, né? E aí na fita a gente vê mais pro finalzinho, depois que a Constance já tá morta, que além do cowboy, quem aparece nas filmagens? Pois é, o David Gale. Ele também estava lá nas filmagens, ele também participou de todo o plano, ele não era vítima, né? Então aquilo tudo, tem até algumas citações ali como mártires, né? Tanto a Constance quanto o David Gale se sacrificaram, digamos assim, para eles provarem que o sistema ele tinha falhas, que ele precisava daquela revisão, né? Então eles fizeram aquilo. E muita gente acha esse final absurdo, né? Como que os caras puderam fazer isso? Isso faz algum sentido? Particularmente no contexto do filme, na história, era a vida deles, né? Boa parte dela, pelo menos, era lutar contra aquilo, era o que eles acreditavam. Então, você vê, a mulher estava muito doente, com leucemia, tinha, sei lá, mais alguns meses de vida. O David já estava descrente, com a vida, né, mal, e o cara não tinha muito para ele a perder, né? Então eles fizeram isso aí e acabou dando certo em termos de repercussão, né? Não se sabe se no universo do filme mudou isso, né? Pelo menos em alguns estados. Mas é o que os próprios personagens citam no decorrer do filme, né? Às vezes vale sacrificar uma vida para você salvar aí milhares delas. Enfim, esse é o polêmico final de A Vida de David Gale. E você, o que você acha desse filme, desse final? Te pegou de alguma forma ou não? Você discorda, ainda assim você acha absurdo? Você tem algum outro problema com o filme? Deixa aqui nos comentários. Bem, também não deixe de assistir aos outros vídeos do Refúgio Cult que estão aparecendo bem aqui. Um grande abraço e até mais.